Tiago Avelino é doutor em Direito, mestre em Direitos Humanos e autor de 23 obras publicadas no Brasil e no exterior também, abordando o desenvolvimento humano. É servidor público do Poder Judiciário de Sergipe. Também atua como voluntário em diversos projetos sociais. Sua formação multidisciplinar inclui psicologia positiva, ciências das religiões, psicanálise, constelação familiar, hipnose, reiki, comunicação não violenta e justiça restaurativa. Sensível e comprometido com o bem coletivo, dedica-se à missão de traduzir para o papel mensagens vindas do mundo espiritual, oferecendo sabedoria, acolhimento e cura àqueles que buscam respostas e encontram caminho. Com vocês, Tiago Avelino, diretamente de Aracaju, e traz o tema: quem é de casa se sente em casa. Sente? Boa tarde a todas as pessoas. Grato pela recepção, a minha, Fábio, a toda a comunidade do Águas de Aruanda, porque aqui não está só o Tiago Avelino, mas está toda a força espiritual e toda a nossa comunidade do Águas de Aruanda. Algumas pessoas já fizeram um retiro espiritual lá em Sergipe conosco, lá com Águas de Aruanda. Nós temos o Divino Aterramento, são 4 dias, 3 vezes no ano. Aqui nós encontramos algumas pessoas muito queridas, vieram de Fortaleza, o pessoal de Pernambuco também aqui. E só agradecer também a César Crispim também pelo convite e por toda a organização e carinho de toda a equipe, desde quando nos acolheu no aeroporto até agora, né, que a gente tem vivenciado também esse dia maravilhoso aqui. E espero que vocês não estejam cansados, porque tem um caboclo lá em Aracaju, lá no Água Jaruana, chamado Sultão das Matas, que ele fala assim: alguém está cansado? Aí a gente tem que dizer que não, né? Tem que dizer que está satisfeito. Estamos satisfeitos, né? Porque ele diz que quando a gente está seguindo o nosso propósito, o nosso caminho do bem, da paz, com leveza e oportunidade, a gente não fica cansado, a gente fica satisfeito. Apesar do cansaço físico, né? Mas ali na frente do caboclo a gente diz que a gente está super satisfeito. E o tema de hoje, né, que a gente separou aqui para conversar, é sobre quem é de casa se sente em casa. E aí eu estava verificando essa frase que tem aqui embaixo aqui do palco, que tem aqui a palavra casa também, né? A nossa casa é o universo, não é? E aí, por coincidência ou não, ou seja, já está na sintonia do que nós vamos falar aqui hoje. E aí tem uma passagem que eu vou colocar aqui. Espera aí, deixa eu só aprender como é que passa. Não. Desarmonizei aqui o slide. Vamos lá de novo. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo agora. Vai. É esse botão aqui? É esse. Pronto. Aprendi. E aí, quem é de casa se sente em casa. Quando a gente ouve essa frase aqui, né? Que casa é essa que nós estamos falando? Nós estamos em um contexto aqui ufológico, acabamos de ter aqui uma palestra científica, né, bem técnica. Anteriormente, Dayana também trouxe alguns aprendizados do Instituto Gil da Moura, que nós já fizemos parte também, dentro de algumas oportunidades em 2018. E aí a gente vai falar quem é de casa se sente em casa. Essa frase é de um mentor do Água Jaruanda, é pai Damião, de um preto velho, que ele nos acompanha e estará aqui conosco amanhã à tarde, que ele fala que quando nós estamos no nosso propósito espiritual e no nosso propósito de vida, a gente se sente em casa. Somos buscadores, saímos em busca de várias experiências, principalmente espirituais, nas nossas comunidades. Vamos conhecendo, reencontrando e dissipando o nosso caminho diante de tantas e tantas pessoas. E aí é preciso confiar. É preciso confiar no nosso propósito, é preciso confiar na nossa egrégora espiritual. É preciso confiar que existe uma força superior que nos impulsiona em todas as etapas da nossa jornada. Caso contrário, acredito que nem o Água Jaruanda existiria. Porque eu, particularmente, quando recebi o comando espiritual, para então, juntamente com o Fábio, estarmos à frente do Água Jaruanda, construirmos no Água Jaruanda, e aí eu tinha apenas um apartamento
para colocar à disposição do propósito que ali estava sendo posto. Eu já vinha numa caminhada espiritual, então aí a gente vem numa reflexão de que quando a gente busca o caminho espiritual, quando a gente está envolvido na nossa jornada e sente que é com paz, leveza, oportunidade, será que a gente está inteiro ou está de acordo com algumas condições que fiquem confortáveis para a gente? E aí, no meu caso, a gente foi guiado para que fosse ali encontrado o terreno, que seria o Água Jaruana, de 2.000 metros, próximo ao rio e ao mar. Encontramos esse terreno. Mas aí faltava o valor, o dinheiro para comprar esse terreno. E aí logo eu me lembrei que eu tinha um apartamento, meu único apartamento. Algumas pessoas da minha família, inclusive, disseram que iam me deserdar, que eu precisava de psiquiatra, um monte de coisa. Ainda bem que nós estamos em um ambiente seguro, protegido, ninguém vai sair aqui, não chame o SAMU aí, né, para me levar, mas era lá a história lá atrás que era. E aí eu coloquei esse apartamento para vender. Eu assinei um contrato de promessa de compra e venda e nesse contrato estava lá que em 2 meses eu tinha que apresentar o dinheiro lá do terreno. Assim eu confiei. Em um dia de sexta-feira, eu procurei uma imobiliária para colocar o apartamento para vender. E na segunda-feira, eu recebi um telefonema. Eu pensava que era algum documento que estava faltando do apartamento, né, para ser colocado à venda. E esse telefonema foi mais ou menos 10h30 da manhã. E aí o corretor me falou: Tiago, não sei o que aconteceu, seu apartamento foi vendido. Uma pessoa do Rio de Janeiro, nós colocamos o anúncio 8 horas da manhã, em 2h30 o seu apartamento foi vendido. Uma pessoa que mora em Aracaju, mas que está no Rio de Janeiro, viu o anúncio e pediu, pelo amor de Deus, para reservar o apartamento, porque o apartamento é dela. Eu não sei o que aconteceu. Eu disse: mas eu sei o que aconteceu. É a confiança. Eu confio no comando que estava ali espiritual sendo posto. E em 2h30 o apartamento foi vendido e o valor do apartamento foi exatamente o valor que precisava para comprar o terreno. E aí precisava ainda construir o Água Jaruanda. Nós estávamos pagando um outro apartamento que estava ainda na planta, que iríamos morar e que já estava na iminência de entregar. Então vendemos a chave. E aquele valor da chave foi importantíssimo. Esse demorou mais um pouco, porque a gente estava pegado emocionalmente. A gente confiava, mas a gente ainda está ser humano, né? Então a gente ficava assim: mas era o apartamento que a gente tanto queria, né? Vai abrir mão. E aí em 2 meses foi vendido para começar a construir o Água Jaruana. Mas tudo isso eu estou falando porque nós estamos vivenciando aqui um encontro de ufologia e espiritualidade. Então, quando a gente está impulsionado por mecanismos cósmicos, consciências que nos contatam, nos conectam dentro do nosso fluxo, em todos os desafios que foram colocados no Água Jaruanda. E alguns obstáculos foram colocados no percurso. Não sei se vocês conhecem algumas pessoas que falam assim: mas não vai dar certo não. Mas não vai dar tempo. O quê? Você só tem 5 meses. Não, não vai dar tempo, é muito pouco. E para construir o Água Jaruanda, a gente tinha apenas 10 meses. Como em 10 meses iria construir algo em torno de 700 metros quadrados, com tantas questões ali envolvidas, pedreiros e tantas questões associadas no plano ali? Quem já fez reforma e construiu alguma coisa sabe muito bem as dores de cabeça que são. E aí existem esses obstáculos de pessoas que vêm para nos testar. São, como o pai Damião fala, são mestres disfarçados, né? Veja como ele é muito amoroso, né? São mestres disfarçados que se apresentam na nossa jornada para justamente verificar se a gente está confiante na nossa jornada, se a gente começou e se a gente está de verdade ou se está de brincadeira. Porque se estiver de brincadeira, a gente desiste na primeira pessoa que fala assim: mas não vai dar certo não. Certa feita, eu passei em um concurso lá em Sergipe, e aí tinha uma pessoa da família, que aí eu muito alegre, eu disse: olha, eu passei num concurso, minha colocação foi essa, tal. Ela: mas não vão chamar também não, viu? Tá muito difícil. Aí eu disse: mas vai chamar sim, porque eu confio. Eu já me visualizei subindo as escadas lá do tribunal e assinando o meu termo de posse. Aí: não, mas está muito difícil. Não vão nem prorrogar o concurso? Aí eu disse: vai prorrogar sim. E aí vencemos, né? Foi aquela visualização que eu tive, aquela progressão aconteceu e tomei
posse à época. Mas veja como vários obstáculos vão sendo colocados no nosso percurso. Além dos bombardeios energéticos, coisas que vão sendo quebradas dentro de casa, pessoas da família que dizem que você está com algum problema psiquiátrico, psicológico. Os animais lá em casa, nós tínhamos uma cachorrinha chamada Sabrina, que ela fez a passagem agora no dia 21 de abril, e aí ela vomitava, ela tinha vários fenômenos diante dos bombardeios, né, espirituais que tinham diante da construção e do propósito. Eu já falei em várias oportunidades também, no dia que nós iríamos abrir os estudos lá no Água Jaruanda, o primeiro dia do estudo, já falei sobre um acidente sério que eu tive de carro, na tarde. Nós iríamos abrir às 19 horas os estudos, 1h30 da tarde eu tive um acidente sério de carro, e aí o carro teve perda total, porque uma moto dessas cinquentinhas, né, Shinerai, invadiu a preferencial, e eu, para sair dessa moto, eu virei rápido o volante e tinha uns coqueiros, e eu saí batendo nos coqueiros, lá na orla de Aracaju, e na hora da colisão, eu só falei duas coisas. Eu falei assim, ai minha Nossa Senhora, e o Água Jaruanda e Fábio, só. E aí depois foi um silêncio, aquele zumbido que teve ali. Então esse foi um dos obstáculos. Depois os bombeiros, por coincidência, foi em frente ao corpo de bombeiros, coincidência ou não. E aí os bombeiros abriram a porta, me tiraram lá, ligaram para Fábio. E aí quando ligaram para Fábio para dizer que eu tinha sofrido um acidente, ele desligou na cara da pessoa, porque acharam que era trote. Porque 30 minutos antes ele tinha acabado de falar comigo, eu disse que eu estava indo para casa. E ele disse assim, mentira, e desligou. Aí eu disse, ligue para ele novamente, que eu falo aqui e digo que é verdade. Aí ligou novamente, e eu rezando para que ele atendesse. Ele atendeu, e aí eu disse que era verdadeiro. Então são vários obstáculos que vão surgindo. Então se você não está confiante ali no seu propósito, firme, dentro da sua egrégora espiritual, a vida vai te colocando nos labirintos e vai deixando você vai se deixando pelo caminho. E aí é preciso silenciar em alguns momentos. É preciso aprender essa grande força de sabedoria que é silenciar. Pai Damião fala do mestre silêncio. Ele fala que no silêncio a gente ouve muita coisa. Mas não significa que seja aquele silêncio absoluto, mas em você silenciar um pouco a sua mente para que você possa perceber os sinais que já vão sendo dados na sua jornada. Às vezes a gente vai pedindo muitos sinais. Meu Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Até tem uma parábola que diz que existia uma pessoa dentro de uma comunidade que sabia que Jesus estaria ali por algum, né, estava próximo da visita de Jesus dentro daquela comunidade lá na Judéia. E aí a pessoa vai e prepara a casa inteira, e aí algumas pessoas começam a surgir na porta desse rapaz. E aí vai a primeira pessoa pedindo alguns pães, algo para comer. E aí o rapaz diz assim, não posso, porque eu estou esperando Jesus. Se eu entregar esses pães, vai faltar para quando Jesus chegar. Ok. Depois vieram várias e várias outras pessoas pedindo abrigo e tantas outras necessidades. E é eis que depois existe um clarão aí permeado para esse senhor e diz, um anjo aparece para esse senhor e diz, homem, Jesus apareceu para você, bateu a porta da sua casa várias vezes e você não abriu a porta para Jesus. Então, às vezes a gente espera que Jesus venha de uma forma bem humana e bem contundente, mas é no silêncio, nos sinais, que a gente verifica o nosso propósito acontecendo. E aí eu vou pedir para que todo mundo se levante. Vamos deixar o cansaço aí para vocês me acompanharem nessa música. E aqui vai ter a letra, tá? E aí eu vou pedir que vocês acompanhem comigo, tá? Me façam companhia, não me deixem cantando sozinho, tá? E aí me façam companhia, porque o nome dessa música é Naturalmente. Naturalmente estamos aqui, naturalmente somos, de acordo com o que tudo foi falado desde ontem, somos esses fenômenos anômalos, esses fenômenos naturais espirituais, e é muito alegre estarmos envolvidos com tudo isso. Eu me sinto assim, maravilhado, confiante em cristais, em ervas,
em banhos, acreditando nos pretos velhos, caboclos, Exus guardiões e tantos seres de luz que nos acompanham e a gente tem contatos, né? Então vamos lá e cantem comigo, tá? Estou aqui, naturalmente vim, naturalmente sigo para ser feliz. Vamos todo mundo! Eu estou aqui, naturalmente vim, naturalmente sigo para ser feliz. Quem está aqui, naturalmente veio, naturalmente segue, sem ter arrodeio, sem justificativa. Quem está aqui, naturalmente veio, naturalmente segue, sem ter arrodeio. Salve aqui na mata, quem aqui chegou. Salve quem ordena e salve quem chamou. Salve aqui na mata, salve aqui chegou. Salve quem ordena e salve quem chamou. Esse é o tempo da sabedoria. Estou aprendendo o que eu não sabia. Esse é o tempo da sabedoria. Estou aprendendo o que eu não sabia. O que eu não sabia, a natureza tem. Deus está vivendo, vamos viver também. O que eu não sabia, a natureza tem. Deus está vivendo, vamos viver também. Palmas pra gente. E aí, depois da plenitude, vem o quê? As decepções. Veja como a gente está no ápice do nosso campo energético, a gente esteve com os guias espirituais, uma corte sublime, e aí a gente vai começando a se decepcionar com as pessoas da nossa comunidade. As pessoas da comunidade da nossa casa espiritual, as pessoas que vão atravessando a nossa jornada. E aí, às vezes, por conta de alguns seres humanos, veja, a gente sai do foco espiritual, deixa de visualizar o propósito, e por conta, às vezes, de alguns seres humanos, que são passíveis, assim como nós, de todos os equívocos, a gente vai se decepcionando e, às vezes, a gente vai desistindo do nosso caminho espiritual. A gente coloca lá na gaveta tudo aquilo que a gente sabia, tudo aquilo que a gente acreditava, e a gente vai engavetando, arquivando tanta sabedoria. E aí, será que isso é justo ou não? Não sei. Só sei que é, né? Então, esse campo da decepção vem logo os guias espirituais. Eles que jamais não deixam de nos acompanhar e jamais desistem de nós. Os guias espirituais estão lá. E aí, Pai Damião, ele sempre diz, se você se decepcionar com algum ser humano, foque nos guias espirituais, no propósito, na egrégora espiritual. A egrégora espiritual é que te sustenta, é que faz com que a sua caminhada prossiga. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a cura acontece no movimento. Então, se a gente fica estagnado, a gente não empreende as curas, as autocuras naturais na nossa jornada. Mas é preciso a gente confiar nessa força.
E às vezes a gente vai se deparando com tantas pessoas que nos roubam ou querem roubar a nossa alma. Verdadeiros charlatões, que vão colocando ali uma comercialização terrível dentro do que nós colocamos como a fé. A gente vai sendo roubado, furtado a nossa alma, e se a gente não estar atento, acordado, a gente vai se deixando pelo caminho mais uma vez. E aí quem é de casa deixa de não mais se sentir em casa. Aí os sinais novamente vão surgindo para que você não desista da sua jornada. Porque quem é de casa já sabe, existe alguma coisa dentro de você que te impulsiona, que mostra qual o seu percurso. Que mesmo que você tenha se decepcionado, mesmo que pessoas tenham sido levianas com você em vários sentidos, no contexto espiritual, roubando inclusive a sua alma, mas sempre há de ter uma oportunidade dessa parte dessa alma retornar e você continuar o seu propósito espiritual, que é muito mais forte. Caso contrário, a gente estaria acreditando naquele Deus punitivo, daquele Deus que dentro de uma batalha escolhe qual lado deve seguir. Se o lado A ou o lado B, e não no Deus que está no todo, assim como no filme A Cabana, eu acho, foi A Cabana, que mostra lá um trecho lá do diálogo com Deus, que foi até aquela Alice Braga que interpretou, muitíssimo interessante, né? Qual é a forma divina e qual é o Deus que eu acredito efetivamente? Às vezes as pessoas se dizem ateias, porque às vezes a forma de como Deus foi apresentado realmente não é daquela forma. Às vezes é um Deus mais integral, um Deus que está nos 5 elementos existe: terra, água, fogo, ar e no éter. Dentro do respeito a todas as diversidades, não só humanas, mas existenciais no planeta. E aí vem uma outra questão aqui dentro do se sentir em casa, que é a vaidade. A vaidade mediúnica. A vaidade de se sentir melhor. O escolhido, o guru. Aquela pessoa que tem a fórmula para que salve você. Aquela pessoa que está no ápice ali da montanha e mal fala com a comunidade. Mal pode ter ali o acesso à própria humanidade, mesmo residindo no planeta Terra. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Eu conheço, mas eu não vou falar porque está gravando, né? Aí depois, de um particular, a gente fala. E aí, a vaidade é um dos obstáculos do campo mediúnico. Eu sempre me lembro de 2 frases que Pai Damião me fala. A primeira frase: Deus está na simplicidade. E se Deus está na simplicidade, jamais, então, estaria associado com o campo de vaidade. Então, essa frase é muito marcante na minha jornada. E a segunda: por mais que tenham aplausos na sua jornada, por mais que pessoas elogiem e falem até que você ajudou a autocura delas, prossiga a sua jornada, mas nunca fique como o curador da história. Nunca fique como curador. Você apenas foi uma ponte para que a própria pessoa se curasse. Quem se curou foi a fé da pessoa. Assim como Jesus falou na passagem da mulher hemorrágica. Quando ela diz: Mestre, tu me curastes. E aí antes ele tinha dito: quem tocou nas minhas vestes? E ali ele disse: a sua fé te curou. Então a nossa fé, a nossa jornada, a nossa construção, e não pela construção da vaidade. E a gente vai seguindo o nosso caminho, porque quem é de casa se sente em casa. Os buscadores vão se acomodando cada vez mais naquilo que acredita, já não mais acreditando que existe uma perfeição, porque definitivamente eu particular não acredito que a perfeição seja desse planeta, dessa faixa vibracional de terceira dimensão. Eu acredito que estamos aqui para despertar ainda mais e não para salvar a nossa alma. Me desculpem as pessoas que estão aqui nessa jornada para serem salvos, para salvar a alma. Eu acredito que estamos aqui para despertar a nossa alma. Porque quando a gente entra no fluxo de salvamento, de salvar a alma, a gente entra em muitas armadilhas. Eu acredito que aqui algumas pessoas já devem ter entrado em algumas armadilhas por conta de salvação. E aí vem a casa. Ou seja, você encontrou o eixo. Você encontrou aquilo que te faz sentir, pulsar. Você manipula ali as ervas, você faz o seu chá, o seu banho. No seu altar, você se sente livre e permanente de existir,
tendo Buda, Ganesha, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, acendendo o incenso, e assim você percebe que você está em casa. E o quanto é libertador quando a gente observa que podemos dividir a nossa jornada em vários templos, mas a gente precisa cuidar do nosso templo interior, que é justamente essa diversidade que habita em todos nós. E é necessário o estudo. Pai Benedito, um dos pretos velhos, o dirigente espiritual do Água Jaruanda, fala: é preciso estudo. E aqui eu narrei um exemplo do quanto foi desafiador abrirmos as portas do estudo lá no Água Jaruanda, em 2013. A primeira turma de estudos foi em 2013. Então é preciso estudar, estudar, estudar. Não tem como a gente aprender a nadar assistindo alguém nadando. A gente só aprende a nadar nadando, errando, se equivocando e assim sucessivamente. Então, assim, é todo o contexto espiritual que nós estamos envolvidos também. É preciso que a gente estude, é preciso que a gente se coloque a ser provocado por algumas coisas, por textos que muitas vezes a gente de imediato não concorda. Ai, não concordo, é nada a ver isso. Logo depois de um amadurecimento maior, a gente percebe que foi tudo a ver. Às vezes um guia espiritual fala alguma coisa para você, ele está verificando o quê? Algum tempo posterior, e você está sendo imediatista. Você, isso daí não tem nada a ver isso. Não, errou. Mas não errou, ele só está despertando você para algo que está verificando posteriormente. E só o estudo que vai nos guiar sobre isso. Os milagres. Isso daí também, quem é de casa e se sente em casa, é colocado nesse desafio de não estar sendo um buscador de milagres. Porque quando a gente fica um buscador de milagres, a gente se coloca em muitas armadilhas. A gente se coloca em situações muito delicadas. Se estamos falando em uma era de autocura, em mobilizações cada vez mais sofisticadas espiritualmente, ufologicamente, despertar. Se a gente fica buscadores de milagres, a gente fica cada vez mais no emaranhado de aprisionamentos. E o quanto é desafiador a gente falar isso, porque isso tem a ver com autorresponsabilidade. Falar de autorresponsabilidade é muito delicado, porque às vezes eu quero que o guia espiritual, eu quero que alguém, o externo, me diga o que eu devo fazer na minha vida, mas eu não quero assumir a responsabilidade das minhas escolhas. E assim como o nome está falando, é guia espiritual, é orientador espiritual, ele vai orientar, vai guiar, mas jamais vai escrever a sua história. Porque a sua caneta e o seu livro é seu, é você que está ali cumprindo a sua jornada. E assim, diante das escolhas, você vai tendo a lei da ação e reação e diante da lei do retorno e dos tratados espirituais que são postos também na sua jornada. Isso tudo a gente está falando porque quem é de casa se sente em casa. E a melhor coisa é você sentir à vontade, pleno, bem leve e tranquilo naquilo que você escolheu seguir. E assim a gente às vezes pode se deparar também com a goécia. Dentro dessas sabedorias, jamais fiquemos românticos diante do contexto espiritual, achando que não existem forças espirituais. Vou ser bem mais simples, vou simplificar aqui a minha fala. Forças espirituais que vão regendo cada vez mais as travas do nosso caminho, por meio de alquimias que vão cada vez mais criando nós na nossa jornada. Fábio lançou um livro chamado Alquimia Ancestral. E aí eu vou aproveitar também, algumas pessoas estão perguntando sobre os livros, os meus, os de Fábio. Nós não tivemos a oportunidade de trazer, peço desculpas, porque nesses últimos dias nós estávamos envolvidos em uma imersão no aniversário do Água Jaruanda, foi agora dia 2 de novembro. Mas eu prometo aqui a vocês e firmo esse compromisso de que quem comprar na loja virtual do Água Jaruanda, que é loja.aguajaruanda.org.br, na hora que você compra, tem lá um campo de observação. Você coloca UFO Piauí e coloca o nome da pessoa e a gente vai fazer a dedicatória e quando for enviar, o livro já é enviado com a dedicatória. Tá bom? Olha, a colega ali já está agradecendo, né? Então, ok, né? E Fábio ainda está dizendo que ainda manda um patuá. Agora é que todo mundo vai comprar, né? Agora que todo mundo vai comprar, né? Então aí você lembra de colocar UFO Piauí, então o nosso cupom agora fica só pra gente, só pro nosso grupinho aqui, tá? Só pro nosso grupinho, não vale espalhar pro vizinho, tá? Para colocar esse cupom também. Só pro grupinho aqui, UFO Piauí, coloca o nome de quem vai ser a dedicatória, tá?
E aí, essa palavra, Pai Damião tem falado bastante, intercâmbio religioso. E com essa palavra eu senti assim uma libertação muito grande. Porque diante de tantas e tantas questões que nós vivenciamos de intolerância religiosa, de pessoas que ainda, né, nós, seres humanos, que ainda insistimos em dizer quem está com a maior verdade, qual é a casa melhor do que... São casas, lugares que seguem de formas diferentes. Mas quem é o melhor? Não sei. São casas que seguem de formas diferentes. Então, o Pai Damião ele tem falado muito nas lives, nos momentos dele, junto conosco lá no Água Jaruanda. Vamos vibrar no intercâmbio religioso. Vamos permitir que aquilo que eu não sei, eu possa aprender com a fala e com a forma de interpretação do outro. E assim vice-versa. E a gente vai se sentindo cada vez mais em casa, sem mais estarmos em busca de verdades absolutas, mas ali, obstinados, na construção da nossa jornada, do nosso educandário cada vez maior. E aí, alguém quer desistir aqui? É isso que está posto, tá, gente? Alguém quer desistir? Não, vamos junto, né? Desistir, não. Se chegamos até aqui, é porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu tenho aprendido, e Pai Damião, nos discursos dele, ele fala assim, caríssimos, grato por aprender com vocês. Então, veja, se um espírito, se uma força diz isso, que aprende muito com a gente, como é que a gente vai desistir? A gente está aqui juntos, unidos. A gente sabe que existem forças espirituais, forças extrafísicas, regendo cada vez mais e nos auxiliando, nos conduzindo. Então, para que desistir? E aí, em falando de para quê, eu substituí a palavra por quê. Às vezes, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente fala assim, por que aconteceu isso comigo? Por quê, por quê, por quê? E aí, eu substituí do para quê. Para que isso aconteceu comigo? Porque quando eu comecei a substituir o para quê, eu me libertei dos pesos. Porque o porquê parece que eu sou injustiçado, a vida faz aí e eu não tenho culpa nenhuma, não tenho participação nenhuma. Para quê? Ou seja, eu me coloco no papel de aprender com aquilo, de um estudante que está aprendendo com a jornada. Isso também é um ato de libertação, além de substituir a palavra problema por desafio. Quando eu substituir problemas, eu não tenho mais problemas na minha vida. Eu tenho coisas que me desafiam. Coisas que vão me desafiando. Eu não tenho pessoas inimigas. Eu tenho pessoas que se colocam como minhas inimigas, mas que na realidade são mestres e mestras na minha jornada. Porque eu vou neutralizando aquelas pessoas boas e ruins e colocando que são mestres. Algumas de uma forma, outras de outra forma. Sem mais congelando a minha mente ali de selecionar quem é quem. Afinal, muito estamos falando de unicidade, do homo comuna. Pai Damião tem vibrado muito nessa palavra, do homo comuna. Estamos construindo esse homo comuna. E se é o homo comuna, não tem mais espaço de tanta separatividade. É preciso continuar na simplicidade, aqui já falei, Deus está na simplicidade de todas as formas e manifestações, estão na simplicidade, vibrando, mas é preciso prestarmos atenção no medo, talvez ressignificando pela cautela, porque afinal o medo também nos freia de algumas decisões, algumas questões, mas não nos percamos pelo caminho e substituindo também a procrastinação pela cautela, porque às vezes a gente vai perdendo o timing da vida. Às vezes a gente está no vagão do trem e chega a estação para a gente atuar, para trabalhar. E a gente decide ficar lá de forma bem confortável, na nossa zona de conforto, no vagão. E aí a gente vai passando, enquanto pessoas que estão atuantes do tema de hoje. Quem é de casa se sente em casa, desce na sua estação e começa a vender bilhetes. Ou seja, você deixou de ficar de forma passiva e agora começa a ser um multiplicador dentro da sua jornada. E isso é maravilhoso. E essa palavra tão pequenina na nossa jornada de quem é de casa se sente em casa, a fé. É preciso que tenhamos aí esse engrandecimento dessa palavra tão pequena, mas reverbera em tantos e tantos aprendizados na nossa jornada. Homem de fé, mulher de fé, ser humano de fé. Mas afinal, como construir tudo isso? A cura está no movimento. Então, se você empreende a atenção no seu caminho, logo você vai construindo esse caminho maior de fé, de comprometimento com a sua jornada. E é preciso leveza também, tá, gente? Porque apesar de termos passado 14 horas para chegarmos até aqui, foi tudo muito leve, muito divertido.
Nós saímos de Aracaju, fomos para Salvador. E em Salvador nós temos uma amiga muito querida, muito amável. E aí o que a gente fez, como a conexão ia demorar aí algumas horas, nós fomos para a casa dela, almoçamos com ela, rimos bastante. Depois ela nos deixou novamente no aeroporto. Seguimos viagem para Salvador, Brasília. Em Brasília, comemos algumas coisas, né? Massageei a minha criança interior que estava querendo comer um sanduíche. Eu disse, vou comer um sanduíche. E aí fui, ressignifiquei ali aquele cansaço. E aí vou massagear a minha criança interior. Vou a algo afetivo, vou para uma comida afetiva. Comida afetiva é o quê? Batata frita, sanduíche, né? E aí eu fui mais moderado. Aí eu fui para o sanduíche. Aí, taurino que sou, né? Eu sou de touro. Então, taurino sempre está observando ali a comida, né? Nós nos preocupamos com a segurança alimentar. Não é que a gente fique comendo muito. A gente se preocupa com a segurança alimentar. E aí, logo, nós ressignificamos e chegamos aqui meia-noite e pouquinho, né? De ontem para hoje. Aqui, nossa querida Alexandra nos buscou lá, quase 1h da manhã no aeroporto. E aqui estamos, felizes, leves, tranquilos, seguindo o nosso propósito. E aqui, agora eu vou pedir para que todo mundo também fique de pé para a gente encerrar. Eu separei essa música que tem tudo a ver com esse movimento de quem é de casa se sente em casa, e já passando quase o bastão para a Margarete, que já está ali, né? E aqui eu não vou usar cantar muito, porque eu não vi com essa habilidade, né, vocal. E eu vou pedir a ajuda de vocês também para cantarmos juntos essa música que eu acho que é muito feliz, para a gente vibrar a felicidade e a gente deixar esse ponto de luz aqui nesse espaço e irradiar por quilômetros e quilômetros para pessoas que estejam aqui próximas a esse local, para que receba toda essa vibração de amor, de paz, de leveza, de alegria, porque aqui nós escolhemos estar. Porque quem é de casa se sente em casa. Eu acredito que todo mundo aqui está se sentindo muito em casa, né? Espero que esteja, tá? Espero que tenha colocado esse pontinho de luz para que todo mundo ficasse confortavelmente satisfeito. Lembre do cansado. Cansado não, satisfeito. Vamos lá. E aumente um pouquinho o volume. Já tá bom. E eu vou pedir para bater palmas, tá, gente? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam todos. E a vida é curta, então viva a sua vida e seja feliz. Sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Sabe por quê? Vamos lá, todo mundo. Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então viva a sua vida. Seja feliz. Sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de andar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva.
Viva a vida. Palmas pra gente. Gratidão à força de cada um de vocês que aqui me auxiliou a conduzir essa nossa jornada da minha fala e desejo uma ótima colheita diante das sementes que foram distribuídas na tarde de hoje. Receba todo mundo o meu abraço, a comunidade do Água Jaruanda está agora em cada um de vocês. Gratidão. Foi incrível, né? Esse momento com o Tiago. Vocês gostaram?